Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É um salmo lindíssimo de Davi, uma linguagem poética, muito bonita, erudita até. E ele demonstra uma das revelações de Deus. Deus se revela aos homens de duas maneiras. Pela natureza, Deus revela a sua existência. Ou seja, o homem torna-se indesculpável em não procurar conhecer o seu Deus, porque simplesmente pelas coisas criadas, Deus manifesta que Ele existe um Criador. Como nós vemos aqui, um dia discursa outro dia, e uma noite mostra conhecimento a outra noite. Sem palavras, sem som, mas não há linguagem de palavras nem som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir as suas palavras até o confim do mundo, por todo o tempo, por toda a terra. Ou seja, o homem torna-se indesculpável quando ele nega a existência de Deus. Se existe a natureza, obviamente existe um Criador. E quando o homem se recusa a buscar conhecer, querer entender, é dever do homem querer entender quem é este Criador. Tá? E este salmo, então, ele começa a descrever não só essa primeira revelação de Deus. A segunda revelação de Deus é as próprias Escrituras, tá? Ou são as próprias Escrituras, que revelam os atributos de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, né? Como nós já sabemos disso. Então esse salmo ele começa abordando a primeira revelação, a revelação simples, tá? Que é a revelação comum, ou seja, é revelado para todas as pessoas que existe um Criador. Simples fato de haver natureza, simples fato de haver um dia, existe um Criador, né? Ele usa até uma linguagem poética aqui no verso 4, né? Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como um noivo sai de seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, nada refugia ao seu calor. Ele usa uma linguagem poética aqui muito bonita, né? E como um noivo que vai buscar a noiva e tudo mais, falando de um astro que Deus criou, né? Que é o sol. Tudo isso, então, Deus comunica ao povo que existe um Criador. Tá? Essas coisas
totalmente impossível que essas coisas tenham sido criadas do nada, porque elas demonstram inteligência na forma com que a própria natureza, né, ela se mantém e ela existe. É uma forma inteligente que mantém todas essas coisas, tá? Depois disso aqui, a partir do verso 7, né, ele começa então a revelar a segunda revelação, a falar acerca da segunda revelação de Deus, que é quando Deus se manifesta pelas Escrituras e começa a demonstrar então as suas características básicas, né? Os seus atributos e a sua moral, né? Então ele começa dizendo aqui da perfeição que é este que criou o sol, o dia, a noite, né? Toda a natureza, que por si só revela que existe um Criador. Então ele começa a apontar a segunda revelação, que ele sabe porque o próprio Deus revelou a ele. A primeira revelação ele sabe porque ele vê. Existe o sol, existe a lua. Então, a segunda revelação ele sabe porque Deus revelou isso para o seu povo. Tá? Então ele começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita. E além de ser perfeita, ela restaura a alma das pessoas. Restaurou as nossas almas. Quantas pessoas no mundo viviam em aflições, angústias, desorientadas, deprimidas, com pensamentos suicidas, e encontraram Cristo e transformaram suas vidas, e hoje vivem de forma, não que não sofram, não tenham tristezas, todos temos, né? Mas vivem de forma confiante, com esperança, com perspectiva, entendendo as coisas do Altíssimo, né? Então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, até a pessoa mais simples, como nós, como eu, sou uma pessoa simples. O Senhor, Ele nos dá sabedoria para entender da sua grandeza, né? Isso nos é revelado, nós só sabemos disso porque é a favor de Deus. O Senhor Deus nos dá a sabedoria para compreender toda essa grandeza de Deus, coisas que nós não poderíamos imaginar. Com a revelação comum, nós poderíamos entender apenas que existe um Criador. Mas quem é este Criador? Este Criador se revelou ao longo do tempo através das Escrituras, né? Escolheu um povo e foi se revelando ao longo do tempo até que se encerrou os cânones. Ou seja, quando a Bíblia completou, temos a revelação completa sobre Deus, tá? Verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja quantos benefícios e vantagens na segunda revelação. Quando nós passamos da primeira revelação para a segunda, nós vamos conhecer uma grandeza imensa de Deus e como aquilo nos faz bem, né? Alegra o nosso coração. Mandamentos puros iluminam os nossos olhos. Começamos a ter percepção de coisas que nós não teríamos, tá? Não teríamos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Veja que os juízos de Deus, que muitas pessoas chamam de Deus cruel, isso é uma blasfêmia terrível, tá? Deus, obviamente, tem que ser justo, porque cruel é o homem. Cruel é o homem. Se você imaginar uma família que sofreu uma injustiça muito grande com um dos seus entes queridos, e a pessoa que cometeu, estou criando uma hipótese, e a pessoa que cometeu essa injustiça passou ileso da justiça dos homens. Talvez tenha corrompido alguém, ou nunca padeceu pela justiça dos homens. Como se sente essa família injustiçada ao ver que seu ente querido não foi vingado? Os juízos de Deus são perfeitos, porque esta pessoa que cometeu essa injustiça será julgada severamente por Deus. Então, para esta família que clama por justiça, os juízos de Deus são verdadeiros, totalmente igualmente justos, e são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, porque a justiça tem que ser feita. O que vai prevalecer é a justiça. Então, aqueles que
pela justiça dos homens, conseguem prevalecer com as suas injustiças, aqueles que foram injustiçados serão vingados pelo próprio Deus. Não justiça com as próprias mãos, isso Deus não permite, mas o próprio Deus fará justiça. Então, essa sede de justiça, que não só a família vitimizada, mas qualquer pessoa de bom caráter ficaria indignado ao ver uma injustiça prevalecendo. Quando alguém sofreu injustiça e está sofrendo, e quando alguém que cometeu a injustiça está prosperando, toda pessoa de boa índole, de bom caráter fica inconformada com isso. Mas essas pessoas que têm fome e sede de justiça serão fartos, como diz o próprio Senhor Jesus. Então Deus, Ele deve condenar sim pessoas eternamente ao inferno e juízos severos, e isso não é crueldade. A crueldade é do homem. Quem comete a crueldade é o homem e a mulher. Deus apenas é justo e fará justiça. No entanto, Deus também é misericordioso e alcançou o seu povo com a sua graça. Verso 11: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa, ou seja, os juízos de Deus. Além de ser mais desejados do que o ouro para aqueles que têm fome e sede de justiça, além disso, por eles se admoesta o seu servo, ou seja, nós somos admoestados por Deus que Ele fará justiça. Não adianta, porque Ele fará justiça. E é por isso que nós tentamos viver de forma justa, né? E quando nós não vivemos em pecados e em injustiças. Mas quando erramos, clamamos e apelamos a Deus pedindo misericórdia a Ele, né? E tentamos reparar as injustiças se a cometermos. A grande tragédia, irmãos, não é quando cometem injustiça conosco. A grande tragédia é quando nós cometemos injustiça com alguém. A grande tragédia não é sofrer a injustiça. A grande tragédia é praticar a injustiça, né? Então, aqui diz os mandamentos de Deus, né? Eles admoestam o seu servo em os guardar esses mandamentos, essa lei, essa justiça, né? Essa administração de Deus, a grande recompensa, que é a misericórdia de Deus, né? Para com o seu povo, tá? E finalmente, irmãos, eu quero analisar aqui de forma breve os versos 12 a 14, que faremos um momento de oração de confissão, né? O verso 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Aqui é uma pergunta, por que isso? Porque nós, por melhor que nós queremos ser, e tenhamos a vocação de ser para seguir a Cristo, e desejamos ser, nós temos também uma mente corrompida. Enquanto estamos neste corpo, nós estamos expostos ao erro e ao pecado. Então, irmãos, é certo que nós temos pecados cometidos já no passado que nós nem nos lembramos mais, ou até mesmo quando nós cometemos, nós nem tínhamos consciência. Sabíamos do certo e do errado, mas não tínhamos uma consciência de que estávamos ferindo a Deus, e aquilo nem ficou registrado na nossa memória. Então, é muito comum que isso aconteça, tá? Então, Davi faz essa pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Alguns erros que eu cometi, eu percebo que eu cometi, mas provavelmente, né, certamente já cometi erros no passado que nem eu mesmo não sei. Eu cometi, mas não sei que eu cometi, né? E aqui ele faz um pedido a Deus: absolve-me das que me são ocultas, das faltas, né, das falhas que eu cometi e que me são ocultas. Por exemplo, é muito comum a negligência de fazer o bem. Quantas vezes nós negamos de fazer o bem e achamos aquilo muito normal, pelo curso da nossa sociedade, pela influência da nossa cultura, da nossa nação, enfim, algum erro, né, que cometemos, que a sociedade comete frequentemente e considera normal, e nós cometemos também. Então ele fala: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, né? Olha que maravilha isso, né? Você pedir a Deus perdão: Senhor, ontem eu pequei porque eu fiz isso e isso, perdão. Se você se arrependeu, Deus perdoa. Se você falar: Senhor, se tem alguma falta que eu cometi que eu nem tenho consciência dela, nem lembro, nem tenho consciência dela, Deus te perdoa também. Olha que Deus maravilhoso, né? Para aquele que é penitente, para aquele que é preocupado em buscar os seus caminhos, né?
Quem é que possa discernir as próprias faltas? Ele pergunta. E aí ele pede a Deus: absolve das que me são ocultas. E aí ele vai mais além, porque ele sabe que o que escravizou o homem foi a vaidade. A forma que o pecado escraviza o homem é a vaidade, tá? É o homem colocar o seu próprio prazer, seu próprio desejo, sua própria pessoa acima de todas as coisas. Então ele se vê meio que no direito, desde que ele esteja sendo satisfeito em alguma coisa, não importa se aquilo está certo ou errado moralmente, né? Isso se chama soberba. E ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ou seja, Senhor, me torne uma pessoa humilde e não soberba. Me ajude a viver de forma humilde. Quando você diz viver de forma humilde, não é viver lá no casebre, passando privações, não. Você pode morar numa mansão, e desde for lícito, você conseguiu aquilo de forma lícita, você pode ter avião, carrão, você pode ter o que você quiser, desde que você adquirir de forma lícita. Mas ser humilde é não ser soberbo, é entender a necessidade das pessoas, é procurar ser uma pessoa mais correta, principalmente diante de Deus, né? E também diante dos homens, tá? E por fim ele diz: o resultado de não ser dominado pela soberba e de ser absolvido até pelas faltas que ele não consegue discernir que ele cometeu. Esse é o produto final, o resultado. E ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E ele então termina o salmo fazendo um reconhecimento de quem é Deus. Senhor, rocha minha e redentor meu. E aqui ele termina o salmo. Então, quero convidar a Santa e Amada Igreja do Senhor para um momento de oração de confissão, né? Como é hábito litúrgico nosso. Se houver algum pecado não confessado, neste momento será oportuno. E se você sentir o desejo voluntariamente, né? Não de forma mecânica, se você sentir voluntariamente o desejo de falar: Senhor, absolve-me das falhas que eu cometi que me são ocultas, eu já nem lembro mais o que eu fiz, me absolva disso, por favor, me perdoe. Se você sentir esse desejo, esse momento também será oportuno. E também você pode fazer como Davi, né? Falar: Senhor, não permita que a soberba me domine, mas que eu seja de fato uma pessoa humilde, né? Lembrando que ser humilde não é ser paupérrimo, né? As pessoas confundem. Você pode ser bilionário e ser humilde, tá? Senhor, que a soberba não me domine, tá? Então eu quero convidar a Santa Maria Igreja a uma oração de confissão.